Eu tinha tudo que qualquer jovem de 23 anos poderia sonhar, mas vivia como se estivesse morrendo por dentro. Carro 0 km na garagem, cartões de crédito sem limite, roupas de grife que custavam mais que o salário de uma família inteira. Minha vida era uma vitrine perfeita vista de fora, mas por dentro era um deserto gelado onde nenhuma compra, nenhuma viagem, nenhum relacionamento conseguia plantar uma única flor de felicidade. Meu nome é Isabela, e essa é a história de como descobri que o maior tesouro não se compra com dinheiro, mas se conquista quando você menos espera, no lugar mais improvável, com a pessoa que deveria ser impossível de amar. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Essa é uma história de conversão e uma história de amor que estava separada por dois mundos diferentes divididos por classes sociais, mas que quando o coração fala ao coração não há nada mais a se falar. Naquela manhã de setembro, eu estava na varanda da nossa mansão, olhando a piscina cristalina que brilhava sob o sol paulistano, quando senti aquela sensação familiar subindo pelo peito, como uma onda fria. Era o vazio. Sempre o vazio. Mesmo cercada de luxo, mesmo tendo acabado de voltar de uma viagem para Paris onde comprei bolsas que custaram mais que um carro popular, eu me sentia completamente oca por dentro. O cheiro do café colombiano especial que nossa cozinheira preparava todas as manhãs invadia a varanda, misturando-se com o perfume francês de R$ 1.000 que eu borrifara minutos antes. Tudo ao meu redor gritava privilégio, sofisticação, sucesso. Mas meu coração sussurrava uma palavra que me aterrorizava: vazio. Era como se eu vivesse em uma prisão dourada, onde cada barra era feita do ouro mais puro, mas ainda assim me mantinha presa em uma vida que não fazia sentido. Eu acordava todas as manhãs perguntando: para quê? E adormecia todas as noites sem uma resposta que me satisfizesse. O som do interfone me tirou dos pensamentos sombrios. Era Miguel, o motorista que papai havia contratado há alguns meses. Aos 25 anos, ele tinha algo diferente dos outros funcionários. Enquanto a maioria baixava a cabeça e sussurrava respostas monossilábicas, Miguel olhava nos olhos quando falava. Tinha um sorriso genuíno e uma educação natural que não vinha de cursos caros, mas de algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Bom dia, senhorita Isabela. Seu pai pediu para levá-la ao shopping hoje, disse ele pelo interfone, sua voz calma ecoando pela casa vazia. Já desço, respondi, sentindo uma pontada estranha no estômago. Nos últimos meses, eu havia começado a inventar desculpas para sair de casa só para ter a companhia dele no carro. Era ridículo, eu sabia. Uma filha de empresário se interessando pelo motorista da família? Meu pai mataria os dois se soubesse. Desci as escadas de mármore, meus saltos Jimmy Choo ecoando pelo hall principal decorado com quadros que custaram fortunas, mas que nunca me trouxeram um segundo de prazer verdadeiro. Miguel estava encostado no Mercedes preto, impecável em seu terno simples, mas bem cuidado. Quando me viu, abriu a porta traseira com a mesma gentileza de sempre. Posso ir na frente hoje? Perguntei, surpresa com minha própria coragem. Ele hesitou por um momento, seus olhos castanhos mostrando uma preocupação genuína. Claro, senhorita. Como preferir. Durante o trajeto até o shopping, ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu observava suas mãos no volante, firmes e calejadas, tão diferentes das mãos macias dos médicos e advogados que meu pai sempre tentava me apresentar. Havia uma força silenciosa em Miguel que me intrigava, como se ele carregasse uma paz interior que eu nunca havia encontrado em nenhum dos meus círculos sociais. O trânsito estava pesado naquela manhã, e aproveitei cada segundo extra ao lado dele. O perfume masculino simples que usava, provavelmente comprado em uma farmácia comum, me era mais atraente que os perfumes caríssimos dos homens ricos com quem eu saía. Havia algo autêntico nele, não artificial, não forçado. Miguel, comecei hesitante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode sim, senhorita. O que te faz feliz de verdade? Quero dizer, o que te dá paz? Ele me olhou rapidamente, depois voltou os olhos para o trânsito. Um sorriso suave apareceu em seu rosto, transformando completamente sua expressão. Minha fé, senhorita. Saber que não importa quão difícil seja o dia, Deus tem um propósito para tudo. Aquelas palavras me atingiram como um raio cortando o céu de uma tempestade. Fé. Era algo completamente estranho para mim. Em nossa família, a única religião era o dinheiro, o único templo eram os bancos,
e as únicas orações eram os planos de negócios. Mas havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma certeza tão serena que mexeu com algo lá no fundo do meu peito. E você sempre teve essa fé? Perguntei, tentando não soar muito curiosa. Desde pequeno. Minha avó sempre dizia que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ela dizia que às vezes Ele nos coloca em lugares inesperados para nos ensinar coisas que não aprenderíamos de outra forma. Lugares inesperados. Repeti baixinho, mais para mim mesma. Exato. Ela costumava dizer que Deus não desperdiça nada, nem a dor, nem a alegria, nem os encontros que parecem por acaso. O coração disparou no meu peito. Será que nosso encontro também não foi por acaso? A ideia me assustou e me emocionou ao mesmo tempo. Chegamos ao shopping, e mesmo depois de ter resolvido tudo o que precisava, inventei mais 2 paradas só para prolongar nossa conversa. Miguel nunca demonstrava impaciência, nunca olhava o relógio com pressa. Tratava cada momento como se fosse importante, cada palavra como se tivesse valor. Senhorita Isabela, disse ele quando estávamos voltando para casa. Posso compartilhar algo que aprendi? Claro. Às vezes o vazio que sentimos não é porque nos falta algo material, é porque nosso espírito está sedento de algo que só Deus pode dar. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o resto do dia. Comprei 2 bolsas Hermès, 3 pares de sapatos Louboutin e um casaco Prada que provavelmente nunca usaria. Mas nada disso me deu a sensação de plenitude que aquela conversa simples no carro havia despertado. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei pela janela e pensei nas palavras de Miguel. Será que o vazio que sentia há anos realmente tinha a ver com sede espiritual? A ideia era completamente nova para mim, mas fazia sentido de uma forma que nunca havia considerado. Nos dias seguintes, comecei a inventar mais desculpas para sair. Precisava trocar uma peça do celular, queria visitar uma nova loja, tinha que resolver algo no banco. Qualquer motivo servia para ter aqueles momentos preciosos no carro com Miguel. Nossas conversas foram se aprofundando, e eu descobri um universo completamente novo através dos olhos dele. Ele me contou sobre sua família humilde no interior de São Paulo, sobre como trabalhava desde os 16 anos para ajudar em casa depois que o pai perdeu o emprego. Falou sobre os domingos na igreja onde se sentia renovado para enfrentar mais uma semana, sobre as orações que fazia antes de dormir, agradecendo até pelas dificuldades. Mas como você consegue agradecer pelas dificuldades? Perguntei um dia, genuinamente curiosa. Porque elas me ensinaram coisas que a facilidade nunca me ensinaria. Me fizeram mais forte, mais humilde, mais dependente de Deus. Essa perspectiva era revolucionária para mim. Em meu mundo, dificuldades eram problemas a serem resolvidos com dinheiro, não lições a serem aprendidas com gratidão. E você nunca sente inveja? De pessoas como minha família? Miguel pensou por um momento antes de responder. Não, senhorita. Aprendi que cada pessoa tem sua jornada. E, sinceramente, já conheci muitas pessoas ricas que são profundamente infelizes, e pessoas simples que transbordam alegria. O dinheiro não é o termômetro da felicidade. Suas palavras me atingiram em cheio. Ele estava certo, e eu era a prova viva disso. Uma tarde, 2 semanas depois daquela primeira conversa sobre fé, estávamos voltando de uma loja de eletrônicos quando ele fez uma pergunta que mudou tudo. Posso ser sincero com a senhorita, Isabela? O fato de ter usado meu nome sem o senhorita fez meu coração acelerar. Claro, tenho percebido que a senhorita parece triste, mesmo tendo tudo o que a maioria das pessoas sonha ter. Posso estar errado, mas às vezes vejo nos seus olhos a mesma expressão que eu tinha antes de encontrar meu propósito. Suas palavras me acertaram como uma flecha certeira. Ninguém nunca havia percebido isso antes. Nem meus amigos ricos que só falavam de festas e viagens, nem os pretendentes que meu pai apresentava e que só viam uma herdeira atraente, nem mesmo meu próprio pai que estava sempre ocupado demais com negócios para realmente me ver. Todos viam apenas a fachada perfeita, o sorriso decorativo, a filha exemplar da família bem-sucedida. Mas Miguel conseguia ver através da máscara dourada que eu usava todos os dias. Como você soube? Sussurrei, sentindo lágrimas ameaçarem derramar. Porque já estive lá. Não com dinheiro, mas com essa sensação de que a vida não faz sentido, de que há um buraco no peito que nada consegue preencher. E o que você fez? Parei de tentar preencher com as coisas erradas e deixei Deus mostrar o caminho certo. Naquela noite, sozinha no meu quarto,
Olhei para o espelho e vi pela primeira vez quem eu realmente era por baixo de todas as camadas de privilégios e expectativas. Via uma jovem perdida, assombrada por um vazio que nem todos os cartões de crédito do mundo conseguiriam preencher. Por que será que com todo o meu dinheiro, todas as oportunidades, todos os privilégios, eu me sentia tão vazia? Por que Miguel, que ganhava em um mês o que eu gastava em uma tarde, irradiava uma paz que eu nunca havia experimentado? Foi aí que comecei a entender algo que mudaria minha vida para sempre. Eu estava procurando amor e propósito nos lugares errados, com as pessoas erradas, pelos motivos errados. E pior, eu estava começando a me apaixonar pela pessoa que representava exatamente o oposto de tudo que minha família esperava de mim. Miguel não era apenas diferente. Ele era perigoso para o meu mundo controlado. Ele representava uma estrada que, se eu decidisse seguir, me levaria para longe de tudo que eu conhecia, para um território desconhecido, onde cartões de crédito não resolviam problemas e onde a única bússola seria algo que eu ainda nem sabia se possuía: a fé. Mas havia algo em seus olhos quando olhava para mim, na maneira respeitosa, mas calorosa como falava comigo, na paz que irradiava mesmo sendo apenas um motorista ganhando uma fração do que eu gastava em uma única tarde de compras, que me fazia questionar tudo o que eu pensava saber sobre felicidade, sucesso e amor verdadeiro. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como ele sempre abria a porta do carro para mim, não apenas por obrigação profissional, mas com uma gentileza genuína, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre sua fé, como ele tratava todos os funcionários da casa com o mesmo respeito, desde o porteiro até o jardineiro. Uma vez o vi ajudando Dona Maria, nossa cozinheira, a carregar sacolas pesadas do mercado. Ela devia ter uns 60 anos, e ele simplesmente pegou as sacolas da mão dela e carregou até a cozinha, conversando e sorrindo o tempo todo. Era um gesto simples, mas que revelava tanto sobre seu caráter. Outro dia, quando fomos ao banco, vi como ele cumprimentou o manobrista pelo nome, perguntou sobre a família do rapaz, lembrou que o filho estava doente na semana anterior. Eram conexões humanas genuínas que eu nunca havia aprendido a fazer. Em meu mundo, as pessoas eram títulos e posições, não seres humanos com histórias e sentimentos. 2 semanas depois dessa conversa reveladora sobre minha tristeza, eu finalmente tomei coragem de fazer algo que vinha evitando há meses: olhar honestamente para os meus sentimentos. E o que vi me apavorou e me encheu de uma estranha esperança ao mesmo tempo. Eu estava me apaixonando por Miguel. Não pela ideia romântica de uma rebelião contra meu pai, não pela fantasia de chocar a sociedade, mas por ele. Por sua integridade que brilhava em cada gesto, por sua fé inabalável que o sustentava através de qualquer dificuldade, por sua capacidade de encontrar beleza e propósito em uma vida simples, por sua maneira de me fazer sentir vista, compreendida, valorizada não pelo meu dinheiro ou status, mas por quem eu realmente era por baixo de toda aquela armadura dourada. Com Miguel, eu não precisava representar a filha perfeita, a herdeira comportada, a jovem bem-sucedida. Eu podia ser simplesmente Isabela, com todos os meus medos, dúvidas e vazios. E essa descoberta me aterrorizou porque eu conhecia meu pai. Sabia de seu temperamento explosivo quando contrariado, seus preconceitos profundamente enraizados, sua obsessão com status e aparências. Para ele, eu não era uma pessoa com direito a escolhas próprias. Eu era um investimento, um patrimônio da família que deveria ser negociado com o melhor comprador possível. Um médico como o Dr. Ricardo, com quem havia saído algumas vezes. Um homem de 35 anos, bem-sucedido, que falava apenas de seus carros importados e suas casas nas praias mais exclusivas do litoral. Alguém que via em mim um troféu bonito para exibir em jantares de negócios. Ou um advogado como os que frequentavam nossa casa para reuniões com papai. Homens que tratavam relacionamentos como contratos comerciais, onde os termos eram claros: beleza e status social em troca de segurança financeira e posição social. Mas Miguel representava tudo que meu pai desprezava: humildade onde ele via fraqueza, fé onde ele via ingenuidade, contentamento onde ele via falta de ambição. Para papai, um homem que se satisfazia com um salário simples e encontrava propósito em servir outros era um fracassado sem visão de futuro. Durante um mês inteiro, lutei contra esses sentimentos como se estivesse lutando contra uma doença terminal. Tentei me convencer de que era apenas uma fase,
uma fantasia rebelde que passaria assim que eu parasse de alimentá-la com atenção. Marquei encontros com outros homens do meu círculo social, forcei sorrisos em jantares caros onde falávamos sobre investimentos e viagens internacionais. Fingi interesse em conversas vazias sobre negócios e patrimônio. Tentei me convencer de que aquela era minha vida real, e Miguel era apenas uma distração temporária. Mas toda vez que ele vinha me buscar, toda vez que nossos olhos se encontravam pelo retrovisor, toda vez que sua voz calma preenchia o silêncio do carro com palavras de sabedoria simples, mas profunda, eu sentia meu coração confirmar uma verdade que minha mente se recusava a aceitar. Eu estava perdidamente apaixonada por ele. E o pior era perceber, pelos olhares furtivos que ele me lançava, quando pensava que eu não estava vendo, pelos silêncios carregados de significado, pelos cuidados extras que tinha comigo mesmo quando não era necessário, que talvez, apenas talvez, ele estivesse lutando contra os mesmos sentimentos impossíveis. Quando ele ajustava o retrovisor e nossos olhos se encontravam por acaso, havia uma conexão elétrica que durava apenas alguns segundos, mas que me deixava sem ar. Quando ele perguntava se eu estava confortável com a temperatura do ar-condicionado ou se queria ouvir alguma música específica, havia uma atenção que ia além da profissional. Além dos nossos olhares se cruzarem, às vezes propositalmente, comecei a tomar algumas atitudes mais ousadas para descobrir melhor meus sentimentos. Quando notava que não havia ninguém por perto ou olhando, quando eu entrava no carro, eu cumprimentava Miguel com um abraço caloroso, um abraço que já denunciava um sentimento a mais por ele, e eu sentia que era correspondido em seu abraço, o mesmo para a despedida. Eu pedi a ele um abraço de despedida, um abraço apertado e demorado. Era uma bomba relógio emocional, e eu sabia que quando explodisse, mudaria tudo para sempre. Não imaginava que a explosão viria muito mais cedo do que eu esperava, e de uma forma que testaria não apenas meu coração, mas também minha coragem de escolher entre o mundo seguro que sempre conheci e um futuro incerto ao lado do homem que estava me ensinando que existe algo muito mais valioso que todas as riquezas do mundo. O que eu não sabia era que Deus já estava preparando um plano que envolveria não apenas meu coração, mas toda a minha família, de uma forma que só seria possível compreender muito tempo depois, quando todas as peças do quebra-cabeça divino finalmente se encaixassem no lugar certo. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que estava à beira de um precipício emocional, e que a próxima decisão que tomasse mudaria o rumo da minha vida para sempre. A semana seguinte foi um turbilhão de emoções que eu não conseguia mais controlar. Cada manhã eu acordava decidida a manter distância de Miguel, a voltar à minha vida normal de filha obediente, mas bastava vê-lo esperando na entrada da casa, impecável em seu terno simples, para que todas as minhas resoluções desmoronassem como um castelo de cartas. Era uma quarta-feira chuvosa de outubro quando tudo mudou para sempre. Eu havia inventado uma desculpa perfeita. Precisava trocar uma peça do meu iPhone no shopping, algo que poderia ser resolvido rapidamente. Mas quando entrei no carro e pedi para Miguel me levar até lá, meu coração já tinha outros planos. Senhorita Isabela, disse ele enquanto navegávamos pelo trânsito pesado da avenida. Posso fazer uma pergunta? Claro, respondi, sentindo minha voz tremer ligeiramente. Por que a senhorita parece sempre encontrar motivos para sair de casa? Não que eu esteja reclamando, ele adicionou rapidamente. É só que... Bem, às vezes tenho a impressão de que a senhorita está fugindo de alguma coisa. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como ele conseguia me ler tão bem? Como conseguia ver através das minhas mentiras elaboradas e perceber que eu estava, sim, fugindo. Fugindo do vazio da minha casa, fugindo dos jantares formais com pretendentes que meu pai escolhia, fugindo de uma vida que não fazia sentido. Talvez eu esteja, admiti baixinho, olhando pela janela as luzes da cidade que começavam a se acender no crepúsculo. Do quê? De mim mesma. De quem eu deveria ser versus quem eu realmente sou. Miguel reduziu a velocidade e me olhou pelo retrovisor. Seus olhos castanhos tinham uma profundidade que me fazia sentir como se ele pudesse ver diretamente na minha alma. E quem você realmente é, Isabela? A pergunta ecoou no carro como um trovão silencioso. Ninguém nunca havia me perguntado isso. As pessoas sempre assumiam que sabiam quem eu era. A filha rica, a herdeira mimada, a jovem privilegiada sem problemas reais. Mas Miguel queria conhecer a pessoa por trás da fachada. Eu não sei, sussurrei sentindo lágrimas ameaçarem derramar. Essa é a parte mais assustadora.
Tenho 23 anos e não faço ideia de quem eu realmente sou quando tiro toda essa fantasia. Fantasia? Essas roupas caras, esses lugares chiques, essas pessoas que só se interessam pelo meu sobrenome. Às vezes sinto como se eu fosse apenas uma atriz representando um papel que alguém escreveu para mim. Chegamos ao shopping, mas em vez de estacionar na área principal, Miguel dirigiu até um canto mais reservado do estacionamento, longe das multidões e das luzes fortes. O som da chuva batendo no teto do carro criava uma atmosfera íntima, como se estivéssemos isolados do resto do mundo. Posso contar um segredo? Ele disse, desligando o motor. Eu me virei completamente para olhá-lo, meu coração batendo como um tambor. Pode. Desde que comecei a trabalhar para sua família, você é a única pessoa que me trata como ser humano, não como uma função. Você pergunta sobre minha família, lembra de detalhes das nossas conversas, se importa genuinamente com minhas opiniões. Isso diz muito sobre quem você realmente é. Suas palavras me aqueceram por dentro de uma forma que nenhuma roupa de grife jamais conseguiu. Havia uma sinceridade em sua voz que contrastava drasticamente com os elogios vazios que eu estava acostumada a ouvir. Miguel, comecei, minha voz tremendo. Posso ser honesta com você sobre algo? Sempre. Eu não estou aqui por causa do celular. Ele sorriu, um sorriso suave que iluminou todo seu rosto. Eu imaginei. Por que você nunca disse nada? Porque eu também tenho estado criando desculpas para prolongar nossas conversas. O ar dentro do carro ficou carregado de uma tensão elétrica que eu nunca havia experimentado antes. Era como se anos de conversas superficiais e relacionamentos vazios tivessem sido apenas um ensaio para este momento de honestidade crua e vulnerabilidade. Isso é loucura, sussurrei. Por quê? Porque eu sou filha do seu patrão. Porque venho de um mundo completamente diferente do seu. Porque meu pai nunca, jamais aceitaria isso. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, o som da chuva preenchendo o espaço entre nós. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele vinha tentando esconder há meses. Isabela, eu oro todos os dias pedindo a Deus para tirar esses sentimentos do meu coração. Peço para Ele me dar força para manter distância, para ser apenas seu motorista, para não atravessar essa linha invisível. E ele responde? Ele me dá uma paz que não consigo explicar. Como se ele estivesse me dizendo que às vezes seus planos são diferentes dos nossos medos. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Todas as barreiras que eu havia construído, todos os argumentos racionais sobre por que aquilo era impossível, todas as vozes na minha cabeça gritando sobre as consequências, tudo desmoronou diante da força pura do que eu sentia por ele. Miguel, disse eu, minha voz mal passando de um sussurro, Você poderia me dar aquele abraço de despedida agora? Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ele não hesitou. Saiu do banco do motorista e veio até o meu lado, abrindo a porta. Quando saí do carro, a chuva fina molhou meu rosto, misturando-se com as lágrimas que eu nem sabia que estavam caindo. Ele me envolveu em seus braços, e foi como se toda a solidão, todo o vazio, toda a angústia dos últimos anos simplesmente se dissolvessem. Seus braços eram fortes, mas gentis, seguros, mas respeitosos. Eu podia sentir o calor do seu corpo através da camisa, o cheiro suave do seu sabonete simples, a firmeza dos músculos que vinham de anos de trabalho honesto. O abraço durou mais que o normal, muito mais. E então, como se movido por uma força que não conseguia controlar, ele começou a depositar beijos suaves no meu pescoço. Primeiro hesitantes, quase reverentes, depois mais confiantes conforme eu relaxava em seus braços. Os beijos subiam lentamente, deixando um rastro de fogo pela minha pele. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Quando seus lábios finalmente encontraram os meus, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. O beijo foi tudo que eu nunca havia experimentado antes. Não era a pressão calculada dos homens ricos que tentavam me impressionar com sua técnica. Era puro, intenso, cheio de meses de sentimentos reprimidos se derramando de uma vez. Era a promessa de algo real em um mundo cheio de falsidade. Seus lábios eram suaves, mas firmes, e eu podia sentir suas mãos tremendo ligeiramente enquanto uma delas segurava meu rosto com uma delicadeza que me fazia sentir preciosa, valorizada de uma forma que todo o dinheiro do mundo jamais conseguiu me fazer sentir. Mas então a realidade me atingiu como um balde de água fria. O que eu estava fazendo? Onde eu pensava que isso poderia levar?
As consequências de ser pega, a fúria do meu pai, o escândalo social, a destruição da carreira de Miguel, tudo isso invadiu minha mente como uma avalanche de pânico. Eu o empurrei, ofegante, os olhos arregalados de susto. Eu preciso ir, gaguejei, correndo de volta para o carro. Isabela, espera. Não, disse eu, entrando no banco traseiro desta vez, criando uma barreira física entre nós. Isso não pode acontecer. Não pode! A viagem de volta para casa foi uma tortura silenciosa. Eu podia ver pelos olhos dele no retrovisor que estava magoado, confuso, talvez até arrependido. Mas eu estava aterrorizada demais para falar, aterrorizada demais para olhar diretamente para ele. Quando chegamos em casa, saí do carro sem uma palavra e corri para o meu quarto, onde passei a noite inteira olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele beijo, cada sensação, cada emoção. Meus lábios ainda formigavam onde os dele haviam tocado, e eu alternava entre querer repetir a experiência e querer esquecer que ela havia acontecido. Durante toda a semana seguinte, evitei sair de casa. Inventei desculpas para não precisar de motorista. Pedi para Dona Maria fazer as compras que eu normalmente fazia pessoalmente. Fingi estar doente para evitar os jantares sociais que meu pai organizava. Precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para entender os sentimentos que ameaçavam me consumir. Foi minha prima Fernanda quem finalmente conseguiu me tirar do meu isolamento. Ela apareceu em casa numa sexta-feira à tarde, determinada a descobrir por que eu havia sumido das redes sociais e cancelado todos os nossos encontros. Isa, o que está acontecendo com você? Perguntou ela, se jogando na minha cama como fazíamos quando éramos adolescentes. Você está estranha há semanas. Fernanda era 2 anos mais velha que eu, filha do irmão do meu pai, e a única pessoa da família em quem eu realmente confiava. Ela havia se casado com um empresário bem-sucedido aos 25 anos. Tinha 2 filhos lindos. E uma vida aqui de fora parecia perfeita. Mas ela também era a única que sempre me incentivou a seguir meu coração, não apenas as expectativas familiares. Fernanda, comecei hesitante. E se eu te dissesse que estou apaixonada por alguém que o papai jamais aprovaria? Seus olhos se iluminaram com curiosidade. Quem? Alguém casado? Mais velho? Pior, sussurrei. Alguém pobre. O sorriso dela vacilou por um momento, mas depois voltou, mais suave desta vez. Conta tudo. E eu contei. Despejei meses de sentimentos reprimidos, de conversas marcantes, de momentos de conexão que haviam mudado minha perspectiva sobre tudo. Falei sobre a fé de Miguel, sobre como ele me fazia sentir vista e compreendida, sobre como suas palavras simples tinham mais sabedoria que todos os discursos pomposos dos homens ricos que eu conhecia. E claro, contei sobre o beijo. Fernanda me ouviu sem me julgar, fazendo perguntas ocasionais para entender melhor a situação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que eu havia dito. Isa, disse ela finalmente, você sabe que o tio vai ficar furioso, né? Eu sei. E você sabe que isso vai criar um escândalo na família? Eu sei disso também. Mas você também sabe que a vida é sua, não dele. Suas palavras me surpreenderam. Eu esperava uma bronca, uma tentativa de me convencer a esquecer Miguel e focar em alguém mais apropriado. Lembra quando eu me apaixonei pelo Roberto? Ela continuou. Meus pais acharam que ele não era bom o suficiente porque vinha de uma família de classe média. Disseram que eu estava desperdiçando meu potencial, que podia encontrar alguém melhor. Mas eu segui meu coração e olha como deu certo. Mas o Roberto pelo menos era formado, tinha uma carreira. E esse Miguel não tem qualidades? Pelo que você me contou, ele parece ser mais íntegro que a maioria dos homens ricos que frequentam nossa casa. Ela tinha razão, mas isso não diminuía meu medo das consequências. Sabe o que eu acho? Disse Fernanda, segurando minhas mãos. Acho que você deveria conhecer alguém antes de tomar qualquer decisão drástica. Tenho um amigo solteiro, um advogado excelente, bem de vida. Por que não sai com ele? Se depois dessa experiência você ainda sentir que o Miguel é especial, aí você saberá que é amor de verdade, não apenas uma fantasia. A lógica dela fazia sentido. Talvez eu precisasse mesmo de uma perspectiva externa, uma comparação justa. Talvez os sentimentos por Miguel fossem apenas uma rebelião inconsciente contra as expectativas da minha família. Tudo bem, concordei, mas só um encontro. No dia seguinte, Fernanda me levou a um dos restaurantes mais chiques de São Paulo, especializado em frutos do mar.
O lugar era o tipo de ambiente que eu conhecia bem. Decoração sofisticada, garçons em uniformes impecáveis, clientela elegante conversando em tons baixos sobre negócios e viagens internacionais. O advogado, Dr. Eduardo, já estava esperando em uma mesa reservada quando chegamos. Fernanda nos apresentou rapidamente e depois se despediu, deixando-nos sozinhos para conhecer melhor o outro. Dr. Eduardo era exatamente o tipo de homem que minha família aprovaria. 40 anos, bem conservado, terno feito sob medida, relógio caro e carro importado. Ele falava com confiança sobre seus casos mais famosos, sobre sua casa na praia, sobre seus investimentos no mercado financeiro. Você vai adorar a lagosta daqui, disse ele pedindo uma garrafa de chardonnay francês. É a melhor da cidade. Eu sempre venho aqui quando quero impressionar clientes importantes. A comida chegou. Uma lagosta perfeitamente preparada, acompanhada de legumes orgânicos e um molho que provavelmente custava mais que o salário semanal de muitas pessoas. Dr. Eduardo continuou falando sobre suas conquistas, seus bens, suas conexões importantes, como se estivesse fazendo uma apresentação comercial. E você? Perguntou ele finalmente, após 20 minutos falando apenas sobre si mesmo. O que gosta de fazer? Bem, eu... E comecei, mas ele me interrompeu antes que eu pudesse terminar a frase. Imagino que deve ser difícil encontrar tempo para hobbies com tantos compromissos sociais. Mulheres como você sempre têm agendas cheias de eventos beneficentes e jantares importantes. Ele não estava interessado na minha resposta. Estava apenas esperando sua vez de falar novamente. Era exatamente o oposto das conversas que tinha com Miguel, onde cada palavra que eu dizia era ouvida com atenção genuína, onde minhas opiniões eram valorizadas e minhas emoções eram tratadas com respeito. Que tal eu te levar para casa? Ofereceu o Dr. Eduardo quando terminamos a refeição. Podemos conversar mais no caminho. Contra meu melhor instinto, aceitei. Afinal, Fernanda tinha razão. Eu precisava dar uma chance justa para ver se havia alguma conexão possível. O carro dele era um carro conversível preto, reluzente e caro. Durante o trajeto, ele continuou falando sobre seus sucessos profissionais, mas agora sua mão direita havia encontrado minha coxa, descansando lá de uma forma que me deixava desconfortável. Quando chegamos na frente da minha casa, começou a chover. Uma chuva fina que tornava tudo mais escuro e melancólico. Dr. Eduardo estacionou e se virou para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Foi uma noite maravilhosa, Isabela. Você é ainda mais linda do que Fernanda havia me dito. Antes que eu pudesse responder ou me despedir adequadamente, ele se inclinou e tentou me beijar. Mas não foi um beijo gentil ou respeitoso. Foi agressivo, possessivo, como se eu fosse um prêmio que ele havia conquistado simplesmente por pagar uma refeição cara. Pare, disse eu tentando me afastar, mas ele era forte e estava determinado. Vamos, não seja tímida, murmurou ele, suas mãos agora segurando meu rosto com força demais. Mulheres como você sabem como o jogo funciona. O pânico tomou conta de mim. Eu empurrei com todas as forças, conseguindo criar algum espaço entre nós, mas ele imediatamente tentou se aproximar novamente. Foi nesse momento de desespero que a porta do motorista se abriu violentamente. Miguel apareceu como um anjo protetor em meio à chuva. Seus olhos estavam em chamas de uma fúria controlada que eu nunca havia visto antes. Tire as mãos dela, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Dr. Eduardo recuar instintivamente. Quem diabos você pensa que é? Gritou o advogado saindo do carro para enfrentar Miguel. Sou alguém que sabe que um homem de verdade não força uma mulher, respondeu Miguel, se posicionando entre mim e Dr. Eduardo. Você está falando com um doutor, seu miserável! E você está assediando uma mulher que claramente não quer sua atenção, seu canalha! O que aconteceu a seguir foi rápido demais para processar completamente. Dr. Eduardo, humilhado e furioso por ser confrontado por alguém que considerava inferior, desferiu um soco no rosto de Miguel. O impacto foi tão forte que Miguel caiu no chão molhado, um pequeno corte se abrindo em sua sobrancelha. Miguel! Gritei correndo para ajudá-lo. Isso é o que acontece quando pessoas como você não sabem qual é o seu lugar, disse Dr. Eduardo, ajeitando o terno. E você, Isabela, está cometendo um erro enorme ao se associar com esse tipo de gente. Vou chamar a polícia! Gritei, tirando meu celular do bolso. Dr. Eduardo me olhou com desdém, mas a ameaça da polícia foi suficiente para fazê-lo entrar no carro e sair em alta velocidade.
deixando rastros de pneu na rua molhada. Ajudei Miguel a se levantar, meu coração partido ao ver o sangue escorrendo de seu rosto. Você está bem? Precisamos ir ao hospital? Estou bem, disse ele, tentando limpar o sangue com a manga da camisa. Só um corte pequeno. Venha, vamos para dentro. Preciso cuidar disso. Levei Miguel para a sala de estar, meu coração ainda batendo descontroladamente pelo susto e pela proximidade. Busquei a caixa de primeiros socorros enquanto ele se sentava no sofá, parecendo deslocado naquele ambiente luxuoso. Você não precisava fazer isso, disse eu, limpando cuidadosamente o corte em sua testa. Precisava sim. Nenhuma mulher merece ser tratada daquele jeito. Mas agora você pode perder o emprego, se meu pai souber. Isabela, disse ele, segurando minha mão enquanto eu cuidava do ferimento. Algumas coisas são mais importantes que emprego. A proximidade, o toque de suas mãos, a intensidade do que acabara de acontecer. Tudo isso criou uma atmosfera carregada de emoção. Quando nossos olhos se encontraram, vi ali toda a preocupação, toda a proteção, todo o amor que ele sentia por mim. Tire a camisa, sussurrei. Está toda molhada da chuva. Ele hesitou, mas obedeceu. Enquanto eu procurava uma camiseta limpa no armário do meu pai, minha mente estava em turbilhão. Miguel havia arriscado tudo para me proteger. Havia enfrentado um homem mais rico, mais poderoso, mais conectado, simplesmente porque não podia suportar me ver sendo maltratada. Quando voltei com a camiseta, ele estava sentado no sofá, o torso nu revelando músculos definidos pelo trabalho honesto, tão diferentes dos corpos artificialmente esculpidos em academias caras que eu estava acostumada a ver. Aproximei-me para entregar a camiseta, mas quando nossos olhos se encontraram novamente, todo o autocontrole que eu havia tentado manter se desfez. A gratidão, a admiração, o amor que eu sentia por ele, tudo se misturou em uma onda de emoção que não consegui mais conter. Nosso segundo beijo foi ainda mais intenso que o primeiro. Havia uma urgência nele, uma necessidade de confirmar que ambos estávamos seguros, que estávamos ali, juntos, vivos e inteiros. Suas mãos encontraram meu rosto, meus cabelos, e eu me permiti me perder completamente naquele momento de conexão pura. Não sei quanto tempo durou esse beijo, mas o suficiente para eu ter certeza de meus sentimentos. Foi quando ouvimos o som de um carro na entrada. Meu pai, sussurrei. O pânico imediatamente tomando conta de nós dois. Miguel pegou sua camiseta rapidamente e correu para a porta dos fundos, saindo da casa como uma sombra silenciosa. Eu tentei me recompor, arrumando os cabelos e limpando qualquer evidência do que havia acontecido. Papai entrou pela porta principal segundos depois, parecendo cansado, mas surpreso. Oi, querida. Resolvi voltar mais cedo da viagem. O motorista está aí? Vi o carro na frente. Não, gaguejei, ainda tentando controlar minha respiração. Não sei onde ele está. Papai olhou ao redor da sala e seus olhos se fixaram em algumas gotas de sangue no chão de mármore. Sangue que eu havia esquecido de limpar no meio da confusão. O que é isso? Perguntou ele, apontando para as manchas vermelhas. Minha mente travou completamente. Não conseguia pensar em uma desculpa plausível, uma explicação que fizesse sentido. É meu, disse finalmente a primeira coisa que veio à cabeça. Seu? Que tipo de machucado? É da minha menstruação, murmurei, sentindo o rosto pegar fogo de vergonha. Papai fez uma expressão de estranheza, de alguma coisa errada. Pensei que havia me safado, mas então ele se dirigiu à janela e olhou para fora. Foi nesse momento que viu Miguel caminhando pela rua, sem camiseta, claramente saindo da direção da nossa casa. Isabela! Gritou ele, se virando para mim com os olhos em chamas. Você está mentindo! O que esse homem estava fazendo aqui? Não havia mais como fugir da verdade. Com lágrimas descendo pelo rosto, contei sobre o encontro com o Dr. Eduardo, sobre como ele havia tentado me forçar, sobre como Miguel havia aparecido para me defender e como havia sido agredido por isso. Papai me ouviu em silêncio, sua expressão alternando entre fúria e alívio. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Por um momento pensei que vocês dois estivessem tendo um caso, disse ele, e eu senti meu coração parar. Porque se isso estivesse acontecendo, Isabela, seria o fim de tudo. Eu jamais permitiria que minha filha se envolvesse com um motorista. Suas palavras foram como punhais no meu peito, confirmando todos os meus medos sobre como ele reagiria se descobrisse a verdade sobre meus sentimentos. E quanto ao Dr. Eduardo, continuou ele, vou dar um susto nele.
Tenho contatos que podem tornar a vida dele muito desconfortável se ele não aprender a respeitar mulheres. Não, papai. Por favor, implorei. Não quero mais problemas. Não, mas eu podia ver nos olhos dele que ele já estava planejando sua vingança. E isso me aterrorizou ainda mais, porque significava que meu pai realmente tinha as conexões perigosas que Miguel sempre temia. Naquela noite, deitada na minha cama, eu sabia que havia chegado a um ponto de não retorno. Não podia mais fingir que meus sentimentos por Miguel eram apenas uma fase ou uma fantasia rebelde. O que havia acontecido naquela noite, sua disposição de me proteger arriscando tudo, a conexão intensa que sentimos, a impossibilidade de ficar longe um do outro, havia provado que o que sentíamos era real, profundo e inevitável. Mas também sabia que cada passo em direção a Miguel era um passo para longe da minha família, da minha segurança financeira, do mundo que eu sempre conheci. Era uma escolha entre o amor verdadeiro e a aprovação familiar, entre a felicidade autêntica e a segurança material. E pela primeira vez na minha vida, eu estava pronta para escolher o amor, não importando as consequências que viriam. Na semana seguinte àquela noite transformadora, eu não conseguia mais fingir normalidade. Cada vez que olhava no espelho, via uma mulher diferente. Alguém que havia provado o gosto do amor verdadeiro e não conseguia mais se satisfazer com substitutos baratos. Miguel havia despertado algo em mim que ia muito além da paixão. Era um anseio por autenticidade, por propósito, por uma vida que fizesse sentido além das aparências. Mas eu também sabia que não podia continuar vivendo nessa tensão constante, nessa montanha-russa emocional de encontros secretos e medos sobre o futuro. Precisávamos conversar honestamente sobre nossos sentimentos, e por mais assustador que fosse, sobre como lidar com a realidade impossível do nosso amor. Foi numa quinta-feira, ao final da tarde, que tomei coragem. Inventei uma desculpa sobre precisar ir a um mirante na serra próxima à cidade para fotografar o pôr do sol, algo artístico que meu pai não questionaria. Miguel hesitou quando pedi para ele me levar, seus olhos revelando que ele também sentia o peso das emoções não resolvidas entre nós. Tem certeza de que é uma boa ideia, senhorita Isabela? Perguntou ele, usando o tratamento formal como sempre fazia quando outros poderiam estar ouvindo. Preciso conversar com você, disse eu simplesmente. E acho que você também precisa conversar comigo. O trajeto até o mirante foi tenso, cheio de silêncios carregados e olhares pelo retrovisor que duravam mais tempo que o necessário. Quando chegamos ao topo da serra, às 5 da tarde, o sol estava começando sua descida majestosa no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e dourado, que pareciam saídos de uma pintura divina. Miguel estacionou em um local isolado, longe dos outros carros, onde poderíamos ter privacidade total. Quando saímos do veículo, o vento fresco da serra trouxe o perfume das árvores e a sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. Miguel, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Não consigo mais fingir que o que sinto por você é algo que posso controlar ou ignorar. Ele se virou para mim, seus olhos castanhos refletindo a luz dourada do entardecer. Isabela, eu... Não, interrompi. Deixe-me falar primeiro. Toda a minha vida, as pessoas decidiram coisas por mim. Que roupas usar, que escola frequentar, com quem me relacionar, que futuro ter. Mas isso, o que sinto por você, é a primeira coisa verdadeiramente minha que já experimentei. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de finalmente expressar uma verdade que havia guardado no coração por tanto tempo. Eu te amo, Miguel. Não porque você é diferente do que minha família espera, não como uma rebelião adolescente. Eu te amo porque você me mostra que existe uma forma de viver baseada em algo maior que dinheiro e status. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cidade que se estendia abaixo de nós. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Isabela, desde o primeiro dia que comecei a trabalhar para sua família, tenho orado a Deus pedindo sabedoria, pedindo para Ele me mostrar qual é o seu plano, porque eu sabia que estava me apaixonando por alguém que parecia estar fora do meu alcance. Ele se virou para mim, segurando minhas mãos com uma ternura que fez meu coração disparar. Mas sabe o que aconteceu durante essas orações? Em vez de tirar esses sentimentos do meu coração, Deus tem me dado uma paz inexplicável, como se Ele estivesse me sussurrando que às vezes seus planos são maiores que nossas circunstâncias. O que isso significa? Significa que eu também te amo, Isabela.
Te amo de uma forma que nunca pensei ser possível. E se você está disposta a enfrentar as consequências, se você realmente acredita que podemos construir algo juntos, baseado em amor verdadeiro e fé, então eu quero tentar. O pôr do sol continuava sua dança magnífica atrás de nós, enquanto nos beijamos, desta vez sem pressa, sem medo, sem a sombra do segredo pairando sobre nós. Era um beijo que selava um compromisso, uma promessa de enfrentar juntos tudo que viesse pela frente. Foi um sentimento muito bom que senti naquele momento, pois colocar para fora o que eu sentia e ser correspondida da mesma forma, aquilo me deu esperança de ser feliz de amar e ser amada. Depois do beijo, um abraço bem gostoso, sentindo nossos corpos colados um no outro. Naquele momento só queria sentir seu amor e nada mais importava. Para mim não havia mais diferença social, pois quando coração fala ao coração, não há nada mais a se falar. Mas Isabela, disse Miguel quando nos separamos, você precisa entender o que isso significa. Se escolher ficar comigo, sua vida vai mudar completamente. Não vou poder te dar as coisas materiais que você está acostumada a ter. E você precisa entender que essas coisas nunca me fizeram feliz, respondi. O vazio que sinto há anos não tem a ver com falta de dinheiro. Tem a ver com falta de propósito, de amor verdadeiro, de fé. Fé, repetiu ele sorrindo. Você gostaria de conhecer a minha igreja? Gostaria de entender de onde vem essa paz que você diz admirar em mim? A pergunta me pegou de surpresa. Igreja era algo completamente estranho ao meu mundo. Nossa família era nominalmente cristã, mas nossa religião real era o sucesso financeiro. Nunca havia pisado em uma igreja que não fosse para casamentos ou funerais sociais. Eu não sei como me comportar em uma igreja, admiti. Você só precisa ser você mesma. Deus não se importa com suas roupas ou seu conhecimento religioso. Ele se importa com seu coração. Uma semana depois, decidimos que era hora de parar de viver nas sombras. Se íamos estar juntos, precisávamos ser honestos com meu pai, não importando as consequências. A conversa seria difícil, potencialmente explosiva, mas ambos sabíamos que não podíamos construir um relacionamento sólido, baseado em mentiras e encontros secretos. Marcamos a reunião para uma terça-feira à noite. Miguel chegou pontualmente às 8 horas, vestindo seu melhor terno, claramente nervoso, mas determinado. Eu havia passado o dia inteiro ensaiando o que diria, tentando encontrar palavras que pudessem amenizar o choque da revelação. Papai estava em sua sala de estudos, revisando documentos, quando fomos falar com ele. A expressão em seu rosto mudou drasticamente quando viu Miguel entrar comigo na sala. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz já carregada de suspeita. Papai, comecei, minha voz tremendo. Preciso contar uma coisa importante. Miguel e eu, nós nos apaixonamos um pelo outro. Sei que você não concorda. Eu não vim pedir o seu consentimento. Vim dizer que estamos juntos e estamos namorando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ver o rosto do meu pai passando por vários estágios de emoção. Surpresa, incredulidade, raiva e, finalmente, uma fúria fria que me fez recuar instintivamente. Você está brincando comigo, disse ele finalmente, sua voz perigosamente baixa. Não, senhor, disse Miguel, encontrando coragem para falar. Eu amo sua filha, e ela me ama. Sabemos que não é o que o senhor esperava, mas nossos sentimentos são verdadeiros. Seus sentimentos? Explodiu papai, se levantando bruscamente da cadeira. Você é um funcionário, um motorista. Como ousa pensar que pode aspirar a minha filha? Papai, por favor, tentei intervir. E você? Ele se virou para mim, os olhos em chamas. Como pode ser tão ingênua? Esse homem obviamente está interessado no seu dinheiro, na possibilidade de melhorar de vida através de você. Isso não é verdade, gritei, lágrimas começando a derramar. Miguel nunca me pediu nada, nunca demonstrou interesse nas nossas posses. Senhor, disse Miguel calmamente, entendo sua preocupação, mas posso assegurar que... Você não me assegura nada, cortou o papai. Você está demitido. Quero que saia da minha casa agora e nunca mais se aproxime da minha filha. Se ele sair, disse eu, minha própria voz agora firme e decidida. Eu vou com ele. O choque no rosto do meu pai foi total. Nunca havia me oposto a ele dessa forma. Nunca havia desafiado sua autoridade tão diretamente. Isabela, você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Tenho 23 anos, sou adulta e tenho o direito de escolher com quem quero passar minha vida.
Se você sair desta casa com esse homem, disse papai, sua voz tremendo de raiva, não receberá um centavo meu, nem para o casamento, nem para começar uma vida, nem como herança futura. Você estará por conta própria. As palavras dele foram como socos no estômago, mas olhei para Miguel e vi nele a confirmação de que precisava. Ele acenou com a cabeça quase imperceptivelmente, me lembrando de que enfrentaríamos tudo juntos. Então que seja. E eu disse uma frase que não estava ensaiada, mas que saiu de forma espontânea. Prefiro ser pobre e feliz com ele do que rica e vazia sem ele. E foi assim que, numa decisão que mudou minha vida para sempre, deixei a mansão onde havia crescido, levando apenas meu carro, o único bem que estava oficialmente em meu nome, e a roupa do corpo. Miguel era muito religioso, e a família pressionando, resolvemos nos casar. Nos casamos com uma cerimônia simples com a família de Miguel e alguns parentes meus, mas sem a presença do meu pai. Os primeiros meses de casada foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais reveladores. Miguel conseguiu um novo emprego como motorista de uma empresa menor, ganhando significativamente menos do que recebia trabalhando para meu pai. Alugamos uma kitnet pequena de 18 metros quadrados, em um bairro simples, um espaço menor que meu antigo quarto. A mudança de vida foi brutal. Eu, que nunca havia cozinhado uma refeição, precisei aprender a preparar comida simples com ingredientes baratos. Eu, que sempre tive empregada doméstica, precisei aprender a limpar, lavar roupas, organizar a casa. Eu, que sempre resolveu problemas com cartões de crédito, precisei aprender a fazer orçamentos rígidos e economizar centavos. Foi durante esses meses de adaptação que a depressão me atingiu como uma onda gigantesca. A saudade do meu pai, apesar de tudo, me consumia. A realidade das dificuldades financeiras era muito mais dura do que eu havia imaginado. Houve noites em que chorei sozinha no banheiro, questionando se havia tomado a decisão certa. Miguel percebia minha luta, claro. Ele me consolava, orava por mim, me lembrava constantemente de que juntos éramos mais fortes que separados. Mas eu podia ver a preocupação em seus olhos, o medo de que eu me arrependesse e decidisse voltar para a vida fácil que havia deixado para trás. Foi nessa época que vendemos meu carro. Era um carro importado que na venda rendeu um dinheiro suficiente para nos sustentar por alguns meses enquanto Miguel procurava trabalhos melhores e eu me adaptava à nova realidade. Tem certeza? Perguntou Miguel quando sugeri vender o carro. É a última ligação material que você tem com sua vida anterior. É exatamente por isso que preciso vender, respondi. Não quero muletas que me façam olhar para trás com saudosismo. Mas mesmo com o dinheiro da venda do carro, as dificuldades continuaram. E foi durante uma dessas noites particularmente difíceis, quando eu estava no fundo do poço emocionalmente, que Miguel fez a pergunta que mudaria tudo. Isabela, disse ele gentilmente, que tal se você viesse comigo à igreja no domingo? Eu havia recusado esse convite dezenas de vezes nos meses anteriores. Igreja me parecia algo estranho, intimidador, um mundo onde eu não saberia como me comportar. Mas naquela noite, desesperada por qualquer coisa que pudesse trazer algum alívio para minha angústia, finalmente aceitei. O domingo chegou ensolarado e fresco. Vestimos nossas melhores roupas, que agora eram bem simples comparadas ao meu guarda-roupa anterior, e caminhamos até a pequena igreja evangélica do bairro onde Miguel congregava desde adolescente. O prédio era humilde, muito diferente das igrejas históricas luxuosas que eu conhecia. Mas havia algo na atmosfera que me surpreendeu, uma sensação de paz, de acolhimento, de família genuína que eu nunca havia experimentado nos círculos sociais elitizados da minha vida anterior. As pessoas nos cumprimentaram com sorrisos sinceros, abraços calorosos, perguntaram genuinamente como estávamos passando. Não havia curiosidade maldosa sobre quem eu era ou de onde vinha, apenas aceitação simples e amor incondicional. Quando o culto começou, a música me tocou de uma forma inesperada. Não era a música clássica sofisticada dos concertos que eu frequentava, mas havia uma sinceridade, uma espiritualidade pura que fez lágrimas brotarem dos meus olhos sem que eu entendesse por quê. E então o pastor subiu ao púlpito para pregar. Era um homem simples, de meia idade, vestido modestamente, mas quando começou a falar, senti como se suas palavras fossem dirigidas especificamente para mim. Ele falou sobre pessoas que pensam que a felicidade pode ser comprada, sobre jovens que têm tudo materialmente, mas se sentem vazios espiritualmente, sobre o amor de Deus que não faz acepção de pessoas ou posições sociais.
Mas foi quando ele abriu a Bíblia em João 3,16 que meu mundo desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras ecoaram no meu coração como um trovão silencioso. Pela primeira vez na minha vida, entendi que havia um amor incondicional disponível para mim, não baseado na minha aparência, não dependente do meu dinheiro, não condicionado às minhas conquistas. Um amor que me conhecia completamente e ainda assim me aceitava totalmente. O pastor continuou explicando como Jesus havia deixado toda a glória do céu para vir à terra, como havia escolhido uma vida simples, como havia amado especialmente os rejeitados e marginalizados da sociedade. Era como se ele estivesse contando a história da minha própria transformação, deixar privilégios para trás para encontrar algo muito mais valioso. Quando ele fez o apelo final, pedindo para que quem quisesse entregar a vida para Jesus se manifestasse, senti uma força irresistível me empurrando para a frente. Minhas pernas tremiam, meu coração batia descompassado, mas levantei a mão. Miguel me olhou com surpresa e alegria, segurando minha outra mão enquanto lágrimas desciam silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação, de finalmente encontrar o que minha alma havia procurado por toda a vida, sem saber o que era. Depois do culto, o pastor conversou comigo em particular. Explicou o significado real da fé. Falou sobre arrependimento e transformação. Sobre como Jesus queria ter um relacionamento pessoal comigo. Pela primeira vez, entendi que religião não era sobre rituais ou tradições familiares. Era sobre um encontro real com o Deus vivo. Naquela noite, ajoelhada no chão da nossa pequena edícula, fiz uma oração que mudou tudo. Jesus, eu não sei muito sobre oração ou sobre como falar contigo, mas sei que preciso de ti na minha vida. Sei que tenho vivido procurando felicidade nos lugares errados, tentando preencher um vazio que só tu podes preencher. Perdoa meus pecados, perdoa minha arrogância, perdoa anos de ignorar tua existência. Entra no meu coração e transforma minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A transformação não foi instantânea, mas foi real. Nos dias seguintes, comecei a ver a vida com olhos completamente diferentes. As dificuldades financeiras não desapareceram, mas deixaram de me desesperar porque eu tinha uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Miguel e eu começamos a ter um tempo de oração juntos todas as manhãs e todas as noites. Ele me ensinou a ler a Bíblia, explicou passagens difíceis, compartilhou sua própria jornada de fé. Descobri que a paz que sempre admirei nele vinha dessa conexão profunda com Deus. Mais importante ainda, pela primeira vez na minha vida, eu estava genuinamente feliz. Feliz de uma forma que nenhuma compra, nenhuma viagem, nenhum privilégio jamais havia me proporcionado. Era uma felicidade que vinha de dentro, que independia das circunstâncias externas. Um casal que ora junto prospera junto, descobrimos. Miguel, inspirado por nossa nova vida de fé compartilhada, começou a buscar oportunidades melhores. Ele estudou programação online, aprendeu sobre gestão empresarial e desenvolveu uma ideia para um software que ajudaria escritórios de contabilidade a gerenciar melhor seus clientes. Minha formação em administração, que antes parecia inútil, finalmente encontrou propósito. Tornei-me sócia de Miguel no novo negócio, aplicando conhecimentos que havia adquirido na universidade, mas nunca usado produtivamente. O software que desenvolvemos atendeu a uma necessidade real do mercado. Em nosso primeiro ano, conseguimos não apenas sobreviver financeiramente, mas começar a prosperar. Um investidor anjo acreditou no nosso potencial e fez um aporte significativo na empresa. No segundo ano, nosso faturamento dobrou. O negócio crescia não apenas por causa da qualidade do produto, mas porque conduzíamos tudo com integridade, honestidade e fé. Nossos clientes confiavam em nós porque sabiam que nossa palavra valia mais que qualquer contrato. Foi durante essa fase de crescimento que recebemos a notícia que abalou meu mundo. Meu pai havia sido preso. A Polícia Federal havia descoberto todo o esquema ilegal que sua empresa operava há anos. Os empréstimos fraudulentos, as notas fiscais falsas, as ameaças a devedores, tudo veio à tona numa operação coordenada que resultou na prisão de meu pai e vários de seus associados. Minha primeira reação foi de choque e tristeza. Apesar de tudo o que havia acontecido entre nós, ele ainda era meu pai, mas também senti uma estranha sensação de alívio.
Finalmente, as práticas que sempre me deixaram desconfortável haviam sido expostas e punidas. Vou visitá-lo, anunciei para Miguel depois de processar a notícia. Tem certeza? Depois de como ele nos tratou. Justamente por isso. Jesus ensinou sobre perdão, sobre amar nossos inimigos. E ele não é meu inimigo, é meu pai perdido que precisa de ajuda. As visitas mensais ao presídio foram inicialmente tensas e desconfortáveis. Papai estava amargurado, revoltado, culpando todos exceto a si mesmo pela situação. Mas persisti, levando palavras de amor, falando sobre perdão, compartilhando minha nova fé. No início, ele resistia a qualquer conversa sobre espiritualidade. Não venha com esse papo religioso para cima de mim, dizia. Se existe um Deus, ele me abandonou. Mas aos poucos, o sofrimento na prisão, a solidão, a humilhação de ter perdido tudo, começaram a quebrar suas defesas. A prisão era um lugar horrível. Sua cela mal havia lugar para deitar direito. O homem orgulhoso e autoritário que eu conhecia estava sendo substituído por alguém mais humilde, mais vulnerável. Papai sofreu e chorou muito, mas ele não estava sofrendo à toa. Ele precisava sentir o que ele havia feito de errado. Ele só estava colhendo aquilo que plantou lá atrás. Foi durante uma dessas visitas, quase um ano após sua prisão, que ele finalmente se abriu. Isabela, disse ele, as mãos tremendo. Preciso te contar algo que carreguei como um peso por todos esses anos. Meu coração disparou. Havia uma urgência em sua voz que eu nunca havia ouvido antes. É sobre sua mãe. O choque foi total. Minha mãe era um assunto proibido em nossa casa. Eu havia crescido acreditando que ela nos havia abandonado quando eu era pequena, que havia escolhido outro homem em vez de sua família. Sua mãe não nos abandonou, Isabela. Eu a afastei de você. As palavras dele me atingiram como um raio. O que você quer dizer? Com lágrimas descendo pelo rosto, a primeira vez que vi meu pai chorar, ele contou a verdade que havia escondido por mais de 20 anos. Minha mãe, Ana Carolina, era uma mulher religiosa, bondosa, que se opunha às práticas ilegais que ele estava começando a implementar nos negócios. Quando ela descobriu sobre as fraudes, exigiu que ele parasse. Quando ele se recusou, ela pediu o divórcio. Mas em vez de aceitar sua decisão, papai usou seu dinheiro e conexões para destruir a reputação dela. Forjou evidências de que ela o traía, subornou testemunhas para dizer que ela usava substâncias ilícitas, manipulou o sistema legal para garantir que perdesse a custódia. Depois, através de ameaças e intimidação, a forçou a desaparecer de nossas vidas para sempre. Eu disse para ela que se tentasse entrar em contato com você, faria mal tanto a ela quanto à família dela a você, confessou ele soluçando. Ela aceitou viver longe de você para se proteger e proteger sua família. A revelação me deixou sem chão. Durante toda a minha vida, havia culpado minha mãe por me abandonar, quando na verdade ela havia sido forçada a ficar longe para me proteger. Onde ela está agora? Perguntei através das lágrimas. Não sei. Perdi o contato há anos. Mas tenho o nome completo dela, a última cidade onde estava morando. Naquele dia, chorei durante horas. Chorei pela mãe que havia perdido, pelo tempo desperdiçado, pelas mentiras que moldaram minha infância. Mas também chorei de gratidão, porque finalmente entendia de onde vinha minha sede espiritual. Era uma herança da minha mãe religiosa. Papai, disse eu quando consegui me recompor, eu te perdoo, não pelo que você fez comigo, mas pelo que fez com ela. E quero que saiba que Jesus também pode perdoá-lo, se você realmente se arrepender. A busca pela minha mãe levou meses de investigação. Contratamos um detetive particular, seguimos pistas antigas, conversamos com parentes distantes, e o detetive foi atrás de pistas em seu último endereço, e finalmente a encontramos morando numa cidade pequena no interior, trabalhando como professora de escola primária, vivendo uma vida simples, mas digna. O primeiro contato foi por telefone, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ana Carolina? Perguntei com a voz tremendo. Sim, quem está falando? É Isabela, sua filha. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando ela finalmente falou, estava chorando. Minha filha querida, é realmente você? Marcamos um encontro para a semana seguinte. Miguel insistiu em me acompanhar, sabendo como esse momento seria importante para mim. Viajamos até a cidade onde ela morava, meu coração batendo descompassado durante toda a viagem. Quando a vi esperando na praça central da cidade, soube imediatamente que era ela.
Mesmo depois de mais de 20 anos, havia algo familiar em seus olhos, em seu sorriso, em sua postura. Ela havia envelhecido, claro, mas ainda era bonita de uma forma natural e serena. Corremos uma em direção à outra e nos abraçamos no meio da praça, chorando como crianças. Era como se 20 anos de separação se dissolvessem naquele abraço, como se meu coração finalmente encontrasse uma peça que estava faltando há tanto tempo. Minha filha, ela repetia, segurando meu rosto em suas mãos. Como você cresceu linda, como você se tornou uma mulher maravilhosa. Passamos horas conversando, preenchendo as lacunas de 2 décadas de separação. Ela me contou sobre sua vida simples, mas feliz, sobre como nunca parou de rezar por mim, sobre como havia seguido minha vida à distância, através de conhecidos comuns. Quando contei sobre minha conversão, sobre meu casamento com Miguel, sobre como havia deixado a riqueza para encontrar a verdadeira felicidade, ela chorou de alegria. Eu sempre soube que Deus tinha um plano especial para você, disse ela. Sempre orei para que um dia encontrasse o caminho da fé. Mãe, disse eu segurando suas mãos. Papai está preso, mas ele se arrependeu. Ele me contou a verdade sobre tudo. E eu quero que saiba que eu o perdoei. Você pode perdoá-lo também? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu com uma paz que me lembrou de Miguel. Eu o perdoei há muito tempo, querida. A amargura só machuca quem a carrega. Nos meses seguintes, comecei a visitar minha mãe regularmente, construindo o relacionamento que havíamos perdido. Ela conheceu Miguel e imediatamente o amou, vendo nele o homem de fé que havia orado para que eu encontrasse. Foi durante uma dessas visitas que recebemos a notícia mais maravilhosa. Eu estava grávida. A gravidez trouxe uma alegria indescritível para nossas vidas. Minha mãe ficou radiante com a ideia de ser avó. Miguel mal cabia em si de felicidade. E eu sentia como se Deus estivesse coroando nossa jornada de fé com a maior bênção possível. Quando minha filha nasceu, decidimos chamá-la de Esperança, um nome que simbolizava tudo que nossa jornada havia representado. Ela veio ao mundo saudável e perfeita, com os olhos do pai e o sorriso da avó. Uma das decisões mais difíceis que tomei foi levar Esperança para conhecer o avô na prisão. Miguel estava hesitante, preocupado com o ambiente, mas eu sentia que era importante para a cura completa da nossa família. Quando papai viu a netinha pela primeira vez, algo nele se quebrou definitivamente. O homem duro e controlador que eu conhecia desapareceu completamente, substituído por um avô amoroso e arrependido que chorava de emoção ao segurar aquela vida pequena e inocente. Ela é perfeita, sussurrou ele, lágrimas descendo pelo rosto. Obrigado por me permitir conhecê-la. Ela é sua neta, papai, e quando você sair daqui, quero que seja parte da vida dela. Foi nesse momento que ele finalmente se entregou completamente a Deus. Ali, naquela sala fria de visitas, segurando sua netinha, ele fez uma oração sincera de arrependimento e conversão. Hoje, 5 anos depois de deixar a mansão que morava, olho para minha vida e vejo a mão de Deus em cada detalhe. Nossa empresa de software se tornou líder no mercado, não porque buscamos riqueza, mas porque servimos nossos clientes com integridade. Temos uma casa confortável, não uma mansão, mas um lar cheio de amor e fé. Esperança cresce feliz e saudável, rodeada do amor de pais que conhecem o valor real das coisas, de uma avó materna que a ensina sobre bondade, e de um avô que, mesmo com suas limitações, demonstra como o arrependimento genuíno pode transformar qualquer coração. Meu pai cumpriu sua pena e hoje trabalha conosco na empresa, numa posição humilde mas honesta. A transformação nele é total. O homem orgulhoso que conheci se tornou alguém gentil, grato por cada oportunidade de recomeçar. Miguel e eu continuamos orando juntos todas as manhãs e todas as noites. Nossa fé é a base de tudo que construímos, a fonte da nossa força, a razão da nossa gratidão constante. Quando penso na jovem vazia e perdida que eu era há alguns anos, mal consigo acreditar na transformação. O vazio que sentia não era porque me faltava algo material, era porque meu coração não conhecia Jesus. Nenhuma quantidade de dinheiro, nenhum privilégio, nenhum bem material jamais poderia preencher o espaço que só Deus pode ocupar. Agora sei que a verdadeira riqueza não está nos bancos, mas nos relacionamentos. A verdadeira segurança não vem de cartões de crédito, mas da fé. A verdadeira felicidade não se compra em shoppings, mas se encontra no amor de Deus e na família que Ele nos dá. Se você está lendo esta história e se identifica com o vazio que eu sentia, saiba que existe uma resposta. Se você tem tudo que o dinheiro pode comprar,
mas ainda se sente incompleto, saiba que Jesus está esperando para preencher esse espaço no seu coração. Não importa de onde você vem, não importa o que fez no passado, não importa quantos erros cometeu. O amor de Deus é maior que todas as nossas falhas, e sua graça é suficiente para transformar qualquer vida. Feche os olhos agora e faça uma oração simples. Jesus, eu preciso de ti. Entra no meu coração e transforma minha vida. E então, observe como ele começará a trabalhar em sua vida de maneiras que você jamais imaginou possíveis. A transformação não acontece da noite para o dia, mas quando ela começa, é impossível não perceber. É como se uma luz se acendesse dentro de você, iluminando cantos escuros que você nem sabia que existiam. É como respirar ar puro depois de anos sufocando, como beber água cristalina depois de uma sede que você não conseguia identificar. Olho para a esperança brincando no jardim da nossa casa e vejo nela a materialização de todas as promessas de Deus. Ela não crescerá como eu cresci, rodeada de luxo, mas vazia de propósito. Ela crescerá conhecendo Jesus desde pequena, entendendo que sua identidade não vem daquilo que possui, mas de quem ela é em Cristo. Miguel ainda me surpreende todos os dias com sua sabedoria gentil, sua paciência infinita, sua fé inabalável. Ele foi o instrumento que Deus usou para me mostrar um amor diferente. Não o amor interesseiro que eu conhecia, mas o amor sacrificial que reflete o próprio coração de Jesus. Minha mãe, Ana Carolina, se mudou para perto de nós no ano passado. Ela ajuda a cuidar de Esperança e se tornou minha melhor amiga e conselheira. Às vezes, quando estamos juntas preparando o jantar ou brincando com minha filha, ela para e me olha com lágrimas nos olhos. O que foi, mãe? É que eu não consigo parar de agradecer a Deus. Ela diz. Por anos pensei que havia perdido você para sempre. E agora não apenas a tenho de volta, mas vejo que você se tornou a mulher de fé que sempre orei que fosse. E papai? Oh, como Deus transformou o coração dele. O homem que um dia me deserdou por escolher o amor em vez do dinheiro, agora trabalha humildemente na nossa empresa, tratando cada funcionário com respeito, cada cliente com honestidade. Ele diz que a prisão foi a melhor coisa que já lhe aconteceu, porque foi lá que finalmente encontrou Jesus. Nas nossas reuniões familiares aos domingos, depois do culto na igreja, ele às vezes compartilha seu testemunho com lágrimas nos olhos. Eu tinha tudo que o mundo considera importante, mas era o homem mais pobre e miserável que existia. Agora, mesmo tendo perdido todas as riquezas materiais, sou o homem mais rico do mundo, porque tenho Jesus, tenho minha família e tenho a paz que só Deus pode dar. A empresa que Miguel e eu fundamos continua crescendo, mas nosso sucesso agora tem um propósito diferente. Usamos nossa prosperidade para ajudar outros, para sustentar missionários, para contribuir com orfanatos e programas sociais da igreja. Descobrimos que quanto mais damos, mais Deus nos abençoa, não necessariamente com mais dinheiro, mas com mais oportunidades de sermos uma bênção para outros. Há algumas semanas, uma jovem da igreja nos procurou. Ela me lembrava muito de mim mesma há alguns anos. Perdida, vazia, procurando sentido numa vida aparentemente perfeita por fora, mas devastada por dentro. Seus pais são empresários ricos. Ela tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas se sente completamente perdida. Isabela, ela me disse, ouvi seu testemunho na igreja e me identifiquei com cada palavra, mas tenho medo. Medo de decepcionar meus pais, medo de deixar a vida confortável que conheço, medo de que não consiga viver de forma diferente. Segurei suas mãos e olhei em seus olhos, vendo meu próprio reflexo de anos atrás. Querida, disse eu, o medo é natural. Eu também tive medo, mas saiba que do outro lado do medo está a vida mais plena e significativa que você pode imaginar. Jesus não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida abundante. E abundância não tem nada a ver com conta bancária. Tem a ver com propósito, com amor verdadeiro, com paz interior. Hoje ela está fazendo o discipulado na igreja, aprendendo sobre Jesus, descobrindo sua identidade em Cristo. E eu vejo nela a confirmação de que Deus quer usar nossa história para alcançar outras pessoas que estão onde eu estava. Por isso, compartilho este testemunho. Não para me glorificar ou para condenar quem tem dinheiro. Deus pode usar pessoas ricas e pobres igualmente para a sua glória. Compartilho para que você saiba que, não importa onde esteja na vida, não importa o que tenha ou deixe de ter, Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você. Se você é rico,
Saiba que suas riquezas não são um obstáculo para Deus, mas uma responsabilidade. Se você é pobre, saiba que sua condição financeira não diminui seu valor aos olhos de Deus. Se você se sente vazio, independentemente de suas circunstâncias, saiba que esse vazio tem um nome. É a ausência de Jesus no seu coração. A oração que mudou minha vida foi simples, e pode mudar a sua também. Não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de conhecimento teológico, não precisa de nada além de um coração sincero e humilde. Faça esta oração comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Reconheço que tenho tentado preencher o vazio do meu coração com coisas que nunca conseguirão me satisfazer completamente. Confesso que por muito tempo vivi ignorando Tua presença e Teu amor. Hoje eu me rendo a Ti. Aceito-Te como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, os que lembro e os que esqueci, os intencionais e os inconscientes. Purifica meu coração e transforma minha vida. Entra em meu coração e faz dele Tua morada. Enche o vazio que existe dentro de mim com Tua presença. Ensina-me a viver segundo Tua vontade, a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas. Dá-me sabedoria para fazer as escolhas certas, mesmo quando forem difíceis. Dá-me coragem para deixar para trás tudo o que me afasta de Ti. Dá-me fé para confiar em Teus planos, mesmo quando não consigo entendê-los completamente. Quero Te seguir todos os dias da minha vida. Quero que uses minha história, minhas circunstâncias, meus talentos e meus recursos para a Tua glória. Quero ser instrumento de Teu amor neste mundo. Obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado por me amar incondicionalmente. Obrigado por me dar a oportunidade de recomeçar, não importa quantos erros cometi no passado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração de coração sincero, saiba que sua vida nunca mais será a mesma. Você acabou de se tornar filho de Deus, herdeiro do seu reino eterno. O Espírito Santo agora habita em você e começará a transformá-lo de dentro para fora. Procure uma igreja evangélica na sua cidade onde possa crescer na fé. Comece a ler a Bíblia. Sugiro que comece pelo Evangelho de João. Ore todos os dias, mesmo que sejam conversas simples com Jesus, e encontre outros cristãos que possam ajudá-lo nessa jornada. A estrada nem sempre será fácil, mas posso garantir que será a mais gratificante que você já percorreu. Porque agora você não caminha sozinho. Jesus caminha com você, e Ele prometeu que nunca nos abandonará, nem nos desamparará. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Que você experimente a mesma transformação que experimentei. E que sua história, assim como a minha, possa ser usada para tocar outros corações que precisam conhecer o amor salvador de Jesus Cristo. Com amor e orações, Isabela. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.